Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem, nós estamos ao vivo com a nossa quinta live interreligiosa, o que para nós é um grande prazer. Hoje nós temos aqui, participando conosco, o Monsenhor Manangão, que é vigário episcopal para a Caridade Social, presidente do Banco da Providência, diretor da Caritas Arquidiocesana, religião católica. Tem aqui o bispo Gilmar Garcês, que é da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que muitos conheceram como Mórmon, e ele hoje também vai ter a oportunidade de dizer o porquê. Nós temos presente também a Tamis Barbosa, que é presidente do Centro de Tradições Nativas Noa Kamen. Tomara que eu tenha acertado. Líder espiritual, mulher da medicina, consultas e ensinamentos sobre o xamanismo. É um prazer tê-los aqui. Nós hoje vamos conversar sobre um assunto também do momento. Nós vamos falar sobre a importância das religiões na assistência aos mais pobres e a dificuldade do distanciamento social nesse momento. Então, eu gostaria de chamar, nesse momento, vou começar com o Monsenhor Manangão. Boa noite, Monsenhor. Boa noite. Boa noite a todos que nos ouvem por esse meio de comunicação. Eu sou Monsenhor Manuel de Oliveira Manangão e na Diocese do Rio eu tenho uma função que é ser responsável pela área social da Diocese. Se nós fizéssemos uma comparação com a realidade política, eu seria uma espécie de secretário de ação social, não é? Na minha responsabilidade direta, todas as pastorais sociais da Diocese do Rio de Janeiro, apesar de cada uma delas ter sua coordenação e sua especificidade. E sou também o diretor-presidente do Banco da Providência, que é uma instituição criada por Dom Helder Câmara, no final da década de 50, início de 60, que tem a finalidade de atingir os mais pobres. E a Caritas Arquidiocesana, que é um trabalho hoje feito de maneira muito especial com a área dos refugiados políticos, que vêm de outras terras buscar asilo político aqui no Brasil, e nós temos o Centro do Rio de Janeiro já funcionando há mais de 40 anos. E eu atualmente sou o presidente da instituição. Depois também tenho a minha responsabilidade o Amparo Maternal, que é uma instituição católica para atender mulheres grávidas e, por conta de ser pároco de uma igreja aqui na Zona Sul, chamada Santa Margarida Maria, e nela estar uma instituição chamada Pequena Cruzada, eu acabei me tornando também o presidente dessa instituição, que é uma escola que é de ação social para crianças, é o ensino fundamental, primeiro e segundo estágio, e o quanto possível a gente vai lutando para que ela seja o mais gratuito possível. Uma boa noite a todos. Boa noite e muito obrigado pela sua explicação. Bem, eu gostaria agora de chamar o bispo Gilmar Garcês para dar uma boa noite para a gente. Boa noite a todos que estão nessa live hoje e boa noite aos nossos convidados, nossos amigos também que estão conosco aqui hoje para discutir assuntos tão importantes nessa época em que a gente passa por tantas mudanças rápidas. E eu sou um sumo sacerdote da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também tenho o ofício de bispo, no qual eu servi durante 7 anos, e nesse período, podendo atender muitas pessoas e entendendo até melhor como era o trabalho da igreja, uma vez que os bispos eles são chamados, no meio da sua congregação e são então ali ordenados. E uma das principais funções do bispo, além dele ser ali um juiz comum na unidade onde ele preside, é dar assistência aos necessitados.
atender as pessoas que passam por necessidades, famílias, tanto necessidades temporais como necessidades espirituais também. E é um trabalho que a gente passa, então, a conhecer bem a natureza humana e conhecer também as necessidades humanas, as necessidades reais mesmo. Nós temos hoje a Igreja como uma organização mundial e que dentro da Igreja também, dentro dos seus vários programas, um desses programas é o Mãos que Ajudam. É um programa de assistência humanitária. Esse programa também ele visa ajudar as pessoas, também no âmbito local, a serem assistidas em suas necessidades. Para isso, contamos com a ajuda de todos os membros que são voluntários. Hoje temos um corpo só de voluntários ali assíduos, de aproximadamente 150 mil voluntários, tanto membros da igreja como amigos da igreja também. Uma pessoa que não é membro da igreja também pode participar desse programa e ali entender bem como é o trabalho de ajuda ao próximo, de amor ao próximo, como Jesus Cristo ensinou. Nós temos tido a alegria de contar com a ajuda de muitas pessoas, muitas entidades, empresários que têm nos ajudado, que têm estendido a mão e ajudado a aliviar um pouco as dores das pessoas. Além disso, também eu sou funcionário da igreja, trabalho no departamento de propriedades, em que nós temos a responsabilidade de manter os prédios da igreja funcionando. E principalmente nesse momento de pandemia e isolamento social, em que nossas capelas estão fechadas e os membros não estão assistindo reuniões e temos que zelar por elas também. Eu desejo também hoje que seja um excelente debate, que possamos crescer juntos e que hoje muito seja edificado aqui. Obrigado. Muito obrigada. Eu agora queria o boa noite da Tamis. Boa noite, Tamis. É um prazer tê-la conosco. Boa noite. Fico muito feliz de estar aqui contigo, Luzia. Uma pessoa que eu admiro muito, principalmente porque você me proporciona naquela feira ali que a gente faz em torno de outubro, novembro, um dos momentos mais felizes do ano para mim. Eu gosto muito de estar congregando com outras religiões e pessoas amigas de outros credos, e fico muito, 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 muito feliz. Queria te agradecer e o convite também. E vou falar um pouquinho, então, da minha pessoa e do trabalho com o Centro Nawakami, né? Esse centro, ele tem esse nome, vem da tradição Ojibwe, Anishinaabe, canadense, significa Nawakami, significa centro, né? No xamanismo, como algumas pessoas confundem, né, por ter esse sufixo ismo no final, confunde com religião, ela é uma forma de vida, né? Então, quando a gente faz essa opção de forma de vida, normalmente a gente se afilia, ou então a gente está junto a alguma tradição. Essa tradição, sim, ela existe, tem uma religião. E no meu caso, então, é a Anishinaabe, embora eu tenha ascendência Mura do Amazonas, e essas coisas que acontecem na vida, que a alma da gente faz o próprio caminho, né? Guiado pelo Criador, a gente não discute. Então, eu fui acabei de fazer todo o meu percurso espiritual indo para o Canadá, embora já tivesse isso dentro de mim. Me chamam de mulher medicina porque é uma pessoa que traz da ancestralidade uma possibilidade de cura, ou proporcionar cura. Líder espiritual significa que eu tenho um ensinamento, alguma tradição, no caso a Anishinaabe me passou tradições, ritos e ensinamentos para que eu possa liderar cerimônias de casamento, nascimento, morte e todos os ritos de passagem necessários. E aqui o Centro Nawakami, ele é dentro da minha própria casa, é um centro pequeno, nós somos poucas pessoas, estamos sempre abertos a receber novas pessoas, pessoas inclusive de outras religiões são bem-vindas, porque como é uma filosofia de vida, dá para você combinar muito bem com a religião que você pertence ou que você cresceu nela, né? E às vezes eu falo isso, vou falar aqui também, né, assim, como é um centro muito pequeno, nós não temos uma hierarquia, nós não somos ligados diretamente ou obrigatoriamente, temos que nos reportar a alguma hierarquia maior. Somos uma família grande, então um grupo pequeno de pessoas
que se juntam e fazem tudo. Então, a gente limpa a igreja, entra, faz a missa, sai, limpa a igreja, a gente que arranja os fiéis e a gente é que tem que fazer tudo, né? Então, é um pouco limitado todo o trabalho que a gente faz, mas a gente faz com muita vontade, com muita perseverança, muita certeza de que mesmo o pouco que a gente faz a diferença. Então, é isso. Ok. Então, agora nós vamos conversar a 4, tá bom? Bem, o nosso tema de hoje é a importância das religiões na assistência aos mais pobres. E nós buscamos selecionar as pessoas que já faziam esse trabalho até mesmo antes da pandemia, né? Monsenhor Manangão já faz esse trabalho, principalmente com o Banco da Providência e, como já disse, com a sua própria igreja. Então, com a Caritas, já é um trabalho. A Tamis, eu acompanho o seu trabalho, você está sempre levando mantimento, comida, não só aos povos xamãs, mas principalmente aos indígenas. Eu vejo que tem uma preocupação sua grande e, no geral, eu vejo você trabalhando. Vejo também, principalmente os jovens, eu vejo muita coisa dos jovens da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e eu vejo o trabalho que vocês fazem também de acolhimento. Então, eu acho que esse tema de hoje não vai ser um tema novo para vocês, porque é algo que vocês já fazem normalmente e que, nesse momento, talvez a gente esteja se intensificando. Então, eu começo perguntando ao Monsenhor Manangão. Monsenhor Manangão, como é que está funcionando o Banco da Providência nesse momento de pandemia? Seu microfone, Monsenhor. Pronto. Atualmente, o Banco da Providência, ele tem eu falo de atualmente, nos últimos anos, ele tem um trabalho que é a de preparação das pessoas para serem capacitados para a geração de renda. Então, cada ano, são em torno de 900 famílias que são ingressas no banco, e ao longo de 9, 10 meses, eles são preparados para uma profissão, para poderem começar a gerar renda na vida das famílias. E a alegria que a gente tem é que 80% pelo menos das famílias que entram, às vezes com uma renda abaixo da chamada linha da pobreza, ao final do período eles já estão bem acima da linha da pobreza. Tem picos. Uma pessoa que entrou há 2 anos atrás ganhando pouco mais de R$150 por mês e chega ao final do período ganhando para a família, aumentando a sua renda familiar para 3.000 e poucos reais. Então, isso é um pico, né? Porque é alguém assim que tem uma extraordinária capacitação. Mas a grande maioria, mais de 80%, ela apresenta um benefício extraordinário de recuperação da produção de renda. Essa é a nossa finalidade. Evidentemente que por trás vai também um pouquinho daquilo que é a realidade da nossa fé. Não que a gente pregue, mas o testemunho que vai sendo dado da palavra de Deus, para que cada um, na sua fé, encontre o apoio para também se desenvolver. E a nossa finalidade não é fazer com que as pessoas venham para nós, mas elas se reafirmem dentro da religiosidade que elas têm quando vão em busca do Banco da Providência para buscar a sua ajuda. Na maioria das vezes vão atrás de cesta básica, e aí elas lá encontram alguém que lhes diz: olha, nós não temos cesta básica, nós temos um curso de carpintaria, um curso de eletricidade, um curso de costura, um curso de cozinha, um curso de confeitaria, e aí elas vão se adaptando, vão entrando nesses processos, conforme a sua necessidade, a sua adaptação, seu desejo, né,
possibilidade de adaptação também, e elas vão, então, começando a ser preparadas. É evidente que, às vezes, acontece, na maioria das vezes acontece, junto com o curso vai a cesta básica e vai ainda, às vezes, a passagem para ela ter condições de ir e vir para fazer o curso, né? Que o centro hoje funciona lá em Realengo, na paróquia São José Operário. Então, nós poderíamos dizer que o Banco da Providência, ele não dá o peixe, ele dá a vara. Não, ele ensina a pescar, usando a expressão mais antiga, né? Agora, Sim. por que a gente faz isso? Isso e todo o resto que a gente... Tem uma passagem do Evangelho, que é o capítulo 5, se não me falha a memória, do Evangelho de São Lucas, onde se dá a multiplicação dos peixes, a multiplicação dos pães e dos peixes, e o diálogo de Jesus com os discípulos é muito curioso, porque os discípulos eles acabam descobrindo que tem muita gente lá em torno de Jesus e começam a insistir para Jesus dar um jeito, mandar embora aquela turma, porque eles não têm o que comer, e Jesus dá uma resposta dizendo, deem vocês mesmos de comer. E isso tem sido o princípio mais fundamental que a Igreja, desde o seu início, tem tido para ir em direção aos pobres. Quando a gente vê a comunidade de Jerusalém, narrada no início dos Atos dos Apóstolos, a gente vê isso. Eles eram unânimes na oração, na partilha do pão, que era o nome dado à partilha da Eucaristia, e na partilha dos bens. Entre eles não havia necessitados, diz o texto bíblico. E a Igreja, sucessivamente, ao longo da história, e os últimos papas, desde João 23 para cá, insistentemente vem falando sobre isso. É verdade que o documento mais antigo, reconhecido como doutrina social da Igreja, é de 1891, do Papa Leão XIII. Mas depois dele, cada Papa, na celebração do ano e recordação da Rerum Novarum, eles vão atualizando isso. A última atualização é o texto do Papa Francisco com Laudato Si, onde ele chama a atenção para a preocupação com a natureza, mas com o cuidado da vida, com o cuidado mais geral da vida. E, ultimamente, ele falava para nós, como tema, né, e foi usado na campanha da fraternidade daqui do Brasil, da CNBB, era para, olha e cuida. Essa é a extraordinária presença de Jesus. Tinha sempre um olhar, uma palavra, uma mão estendida, e a Igreja tem essa finalidade, quer dizer, eu falo da Igreja porque é aquilo na qual eu estou envolvido desde nascido, né? Sou padre há 40 anos, quase, daqui a pouquinho, daqui a um mês e meio, faço 40 anos de padre. Então a gente vive essa experiência o tempo inteiro. Mas a gente vai encontrando nas outras religiões algo muito semelhante. Porque Deus vai colocando no coração do ser humano esse princípio básico da fraternidade, da comunhão, da preocupação do outro. E essa experiência é uma realidade para nós muito querida. Tem uma frase dita por Santo Agostinho, que o Papa Bento XVI, quando Papa, numa das suas encíclicas, ele usava. Santo Agostinho dizia, quando você vê a caridade sendo feita, a ação concreta do amor, você vê a presença da Trindade, você vê a presença de Deus. E, no fundo, é isso que a gente vem se virando. Então, o banco agora está parado, porque não pode haver as atividades curriculares, né, os cursos que vão sendo dados de formação, de capacitação para geração de renda e a capacitação profissional, mas a gente está atuando nas famílias. Então, já foram entregues, desde o início da pandemia, uma quantidade numerosa de toneladas de cestas básicas que vão tentando ajudar e minimizar a realidade. E o Banco da Providência, assim como todas as paróquias da Diocese do Rio de Janeiro. Quer dizer, e a Caritas? A Caritas, ela trabalha... A linha de trabalho dela hoje, diretamente com pessoas carentes, são os refugiados. Hoje nós atendemos na cidade do Rio de Janeiro, lidamos com aproximadamente 4 a 5 mil refugiados. E tem outros grupos que também lidam com essas pessoas. Então a gente tem
ajudado com cestas básicas e ajudando eles a se manterem durante esse período mais complicado. As paróquias vivem fazendo a mesma coisa, né? Se você for olhar, ao longo de toda a experiência da igreja, a cada ano, a gente tem um atendimento de mais ou menos 2,5 milhões de pessoas, de atendimentos feitos nas 280 paróquias que nós temos na diocese e quase 1.000 pontos de culto entre paróquia, igrejas e capelas, são quase 1.000 pontos de celebração de culto. Nós atendemos uma quantidade imensa de gente que vai atrás da alimentação, do recurso médico, do atendimento, da passagem, das necessidades, da ajuda material escolar. Toda essa realidade ela faz parte da nossa vida. Não tem paróquia que não viva essa experiência. E às vezes nos perguntam, e ultimamente eu tenho respondido com uma frase quando me perguntam, eu dou a resposta de Madre Teresa de Calcutá. Dizem que ela estava conversando com um empresário, e o empresário, vendo o tipo de trabalho que ela fazia e as pessoas com quem ela atuava, dizia, mas eu não faria isso nem por 5 milhões de dólares. E ela diz, eu também não. Então, a gente vive a experiência dessa prática, na verdade, porque aquele que nos fundou, ele nos colocou nesse princípio. Por isso é que eu citava a passagem do Evangelho de São Lucas, que se repete de outra maneira nos outros evangelhos, mas do Evangelho de Lucas ela chama mais a atenção. Deem vocês mesmos de comer. Então, vai e faz. É um pouco... E a igreja tenta fazer isso. É só a gente abrir alguns grupos de internet, costumam botar isso em comum, a quantidade de situações que atendem à carência, a carência humana em todos os países pelo mundo afora, é uma imensidão de gente ligado, eu chamo as igrejas, né? Porque a Igreja Católica está no meio, mas os outros grupos de igreja também estão juntos, envolvidos nesse mesmo processo. Ok. Na verdade, a única diferença nesse momento é o afastamento social, mas já era um trabalho feito. Isso. Esse problema do afastamento causa um certo impacto. E eu falo eu tenho às vezes na pregação, nas celebrações online, que a gente agora acabou virando especialista, porque teve que se atualizar, não é? Eu sempre lembro dizendo, nós cristãos, nós católicos, pelo menos, nós não podemos abrir mão desse isolamento social. Se nós vivêssemos, talvez, num mundo supra-organizadíssimo, com a capacidade de atendimento a todos os doentes de uma maneira extraordinária e espetacular, ao mesmo tempo, talvez não houvesse a necessidade da realidade do isolamento social, do distanciamento social. Mas não é assim. A gente vê, pelo menos as notícias veiculadas nos meios de comunicação, e eu mesmo acompanho a dor desse sofrimento, às vezes até colegas, né, daqui e de fora, que estavam com coronavírus, com Covid-19, vieram a ter a forma grave e não tinham para onde ir, onde tivesse uma CTI que os pudesse acolher. A gente tem as notícias que vão chegando e acabaram vivendo a experiência bastante traumáticas, alguns deles até faleceram. Então, eu digo, faz parte da realidade da nossa fé, da caridade, a gente ficar em casa, a gente se isolar o quanto possível, para que tenha a possibilidade daqueles que atingem uma doença mais grave, na sua forma mais grave, tenham a possibilidade, ao menos, de ter um médico, ter uma internação que possa dar a eles condição de sair dessa, né, se assim for. Então, essa é um pouco a visão, e por isso a igreja ela vem insistindo, não é? Fiquem em casa, se virem. Às vezes as pessoas veem assim, a gente está com saudade da comunhão. Tá bom, faz a comunhão espiritual nesse tempo. A gente queria também confessar, aprende a se relacionar com Deus, depois quando vier voltar ao normal, a gente volta com as confissões do jeito que a gente costumava fazer. Mas nesse momento agora, é ficar em casa, o mais possível, para impedir que outros se contaminem. Obrigada, e a gente volta a falar.
Atamis, Pois não? você falou que gosta muito do meu trabalho, eu queria falar que eu gosto muito do seu trabalho. Obrigada, querida. Eu vejo não só pela sua rede social, mas também no nosso grupo lá, porque você coloca, você está sempre envolvida em alguma atividade para captar coisas para uma terceira pessoa. De levar acolhimento, de levar fé, de levar alimento, de tudo. Você está sempre preocupada com a condição indígena, com a condição das pessoas. Quer dizer, também não é uma coisa nova para você, esse momento. Talvez só o afastamento social, como eu estava falando agora com o Monsenhor Manangão, é que esteja diferenciando. Como é que vocês estão trabalhando? De que forma vocês estão ajudando? Então, isso é uma coisa pessoal, né? Desde criança eu sou assim, depois eu fui, graças a Deus, assim, colocada em grupos, inclusive católicos, como o movimento dos Focolari, né? Não é católico, mas é bastante amplo, né? Muito mais do que só a Igreja Católica, mas eles ensinam muito essa coisa da troca com o outro e ajuda, né? Ver Cristo no outro. Então, na minha adolescência, eu fui muito educada nesse sentido, depois a minha opção de pedagogia, também da pedagogia social, trabalhei com meninos de rua, né? E uma das coisas que eu gosto muito é que quando a gente faz isso, a gente encontra muitas pessoas especiais. Eu me lembro na época, quando nós chegamos aqui no Brasil, meu marido também trabalha nessa área e ele é de fora, quando nós chegamos aqui, eu dizia para ele, mas parece até que a gente não vive no mesmo país, né? Porque as pessoas tinham tanto medo de menino de rua, só eram aquelas notícias horríveis. E eu voltava para casa dizendo assim, mas eu encontrei tantos anjos hoje, era tão bonito aquilo, né? Então, assim, eu me sinto bem de fazer isso, porque eu acabo encontrando muitos anjos no meio do caminho. E a outra coisa, assim, quem segue o xamanismo, ele está ligado diretamente a alguma tradição nativa, né? Então, os indígenas, eles vivem em comunidade se cresce, se alimenta, se troca, tudo é em comunidade, né? Agora, se eu sou líder xamânico e tenho essa consciência, isso depende muito da pessoa. Então, eu não poderia falar o xamanismo preza pela ajuda, né? Isso é uma opção muito pessoal. Então, no caso, como você falou aí, né, a gente já tinha aqui no centro, uma das premissas do centro, a gente ter esse olhar para com as aldeias, né? Aqui no Rio de Janeiro, nós trabalhamos com Maricá, né, que é uma aldeia que é Guarani, Bracuí, que também é Guarani, uma outra Guarani de Araponga, Paraty-Mirim, são 4 tribos guaranis, e nós temos também ajudado uma Pataxó, que fica em Paraty. Então, a maioria das aldeias estão localizadas fora do Rio de Janeiro, com exceção da aldeia Maracanã, que nós temos aqui no Rio de Janeiro também um agrupamento de diversas etnias, também que a gente ajudou em algum tempo, né, principalmente quando eles perderam o direito de estar ali, e alguns deles também a gente percebeu que precisava seguir de perto, ajudando no pagamento de aluguel, ou então naquela compra do mês, mas assim, de uma forma consistente, né? E agora, durante a pandemia, então a gente já tinha mais ou menos esse caminho formado e dava para a gente aumentar, né? Então a gente saiu pedindo mesmo, né, para as pessoas, e como inicialmente foi feito aqui no Rio de Janeiro, a gente mandava para a chefe ou para o chefe daquela aldeia, e eles se encarregavam de comprar os mantimentos ou, no caso, os materiais de higiene. Me pareceu mais rápido e foi bastante eficaz. No início, eles nem queriam saber desse negócio de higiene, era mesmo comida que eles estavam precisando, né? E depois a gente foi vendo que muita gente muito rapidamente eu vi muita gente se chegando para ajudar essas tribos, e aí eu fui migrando para outras que nós já tínhamos contato no norte do país e no nordeste, e foi aí que a gente foi vendo a maior dificuldade, né? Porque não era só o caso da gente enviar dinheiro, eles comprarem num supermercado o que precisavam, como, por exemplo, os cocama,
em Tabatinga, que é a fronteira com Peru e Colômbia, assim, quando eu estou falando de enviar dinheiro, R$1.000, R$2.000, eles diziam assim, com esse dinheiro aí a gente vai conseguir colocar gasolina que vai entregar naquela comunidade um pouco mais distante, para você ter uma ideia, né, das distâncias no Brasil. Então, assim, não importa para que a gente estava mandando esse dinheiro, ajudava em alguma coisa, sabe, Luzia? Tem uma história que me move muito, eu acho que eu aprendi durante aquela campanha da Fome Zero com o Betinho, e ele contava uma história do beija-flor, né, que está uma floresta pegando fogo, e esse beija-flor está levando aquela gotinha de água dentro do biquinho dele, e o elefante diz, mas beija-flor, como é que você quer apagar essa floresta, esse fogo nessa floresta? Você não vai conseguir. Ele diz, pelo menos eu estou fazendo a minha parte aqui, se você me ajudar seria melhor, né, porque o elefante tem uma tromba maior, né. Então, essa ideia de que o pouquinho que você faz a diferença, né, e como eu falei no início, essa questão do xamanismo, da gente estar muito ligados aos indígenas, é porque a gente honra muito o saber que nós aprendemos com eles. Imagina que para nós hoje usarmos a sabedoria indígena, alguém nos ensinou, né? Então, assim, honrar esses senhores, essas senhoras que mantiveram, em detrimento de todos os problemas que eles passaram na hora da ocupação, né, de outros povos, perderam a língua, perderam a cultura. Então, assim, manter isso daí é um ouro muito grande. E eles entregarem para alguém na cidade, eu acho que, assim, é o mínimo que a gente tem de obrigação de dar em retorno quando a gente tem um pouco mais, né? E uma outra história que eu posso compartilhar com vocês é que, para a gente pergunta muito se a gente estiver bem, né? Eu estou bem de saúde, estou bem mentalmente, eu estou bem de saúde, eu estou próspera, né? Minha família também está bem, por que não, então, agora eu fazer com que os outros estejam bem também, né? Então, não é só porque eu quero, é porque é minha obrigação dar em retorno, ou em saber, ou em livros, ou em comida, ou em dinheiro, aquilo que você possa contribuir, né? Eu, por exemplo, tenho percebido nesse momento agora, assim, de 2 meses que a gente realmente intensificou o pedido e a troca entre as pessoas, troca de saberes, pessoas que nos ajudam a fazer cartas para o governo, para instâncias importantes que têm que olhar para essa população que está esquecida e que dentro da lei brasileira deveria estar muito bem cuidada, né? Então, é isso que a gente tem visto nos últimos anos, e principalmente agora, a gente tem encarado muito essa situação de deixa para lá, isso aí que você falou sobre esse distanciamento que eu falei para a questão dos transportes, né? Por exemplo, para uma pessoa de Tabatinga ir para o interior entregar uma comida, tem que pagar esses R$2.000, R$1.000 de gasolina, né, de diesel, porque são distâncias muito grandes. Agora, se a pessoa ficou doente e precisa, por exemplo, ir para um hospital em Manaus, nós tínhamos essas emergências aéreas, né, com helicópteros e tal, e foi desmantelado isso final de 2019. Então, isso daí é uma tristeza muito grande. Não dá para a gente correr para Manaus de Tabatinga. Não sei se vocês têm ideia da distância, mas entre Manaus e Tabatinga de barco são 7 dias. Né? Então, assim, você precisa de um avião, de um helicóptero, né? Então, a gente não está falando só de uma ambulância que leva, ou então chega nesse hospital mais próximo e ele já está cheio com a própria população do local, né? Então, a gente tem perdido, assim, uma enormidade que não aparece na mídia, infelizmente, né? Minimizado isso, realmente, não tem aparecido em nenhum lugar, são os próprios chefes, líderes indígenas que têm enviado uma reportagem de mortes e pessoas muito graves em hospitais sem atendimento, né? E uma outra coisa é a dificuldade de uma quantidade de gente que vive na mesma casa e são muito próximos um do outro, né? Então, assim, esse distanciamento entre eles parece que o melhor realmente é fechar as fronteiras, mas ao fechar as fronteiras, por exemplo, as pessoas me questionavam muito, você está ajudando esse povo, eles não pediram o auxílio emergencial do governo? Pediram, mas eles não podendo ir no banco, não podem receber. Então, sabe, essas coisas que uma
coisa vai levando a outra, então esse distanciamento e esse programa também de ficar na tribo para não pegar, também dificultou na questão de venda de produtos artesanais e de agricultura, e nesse recebimento do auxílio emergencial para a população geral. Ok, obrigada, Tamis. Eu queria falar agora com o bispo Gilmar Garcês, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quando nós estávamos interno, eu pedi ao bispo Gilmar que eu queria fazer uma pergunta, ao qual eu já sei a resposta, mas que as pessoas têm essa curiosidade de saber, me perguntam e eu gostaria que o senhor mesmo respondesse. Porque as pessoas sempre se referiram à igreja, vocês, como mormons, e assim ficou muito conhecido. E hoje, vocês sempre nos pedem para que a gente se refira como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Por quê? Exatamente. Essa pergunta ela é feita por muitas pessoas mesmo, muitas pessoas. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer aí ao que o Monsenhor Manangão falou aí sobre dar o peixe, né? Mas ensinar a pessoa a pescar. E sobre a Tamis falando sobre o passarinho, né? Fazendo ali o trabalho dele sozinho. Ali. Isso realmente são pontos assim inspiradores. Muito obrigado pelo que vocês disseram agora. Exatamente, essa pergunta tem sido feita há muito tempo, né? Então, as pessoas perguntam, por que Mormon? Na igreja Mormon, e nunca, em nenhum momento, esse foi o nome da igreja. Mas foi a forma como as pessoas se referiam a nós, por causa do livro de Mormon. Além das escrituras, né, sagradas, a Bíblia, nós temos também o livro de Mormon, que é um relato de antigos povos que viveram aqui nas Américas, e esse relato tem como ponto central a visita que Jesus Cristo fez a eles. E vários profetas foram escrevendo ao longo do tempo, né, as suas histórias, o que aquele povo fazia, a forma como eles eram prósperos quando se aproximavam de Deus, e também como eles caíam quando a iniquidade aumentava. Então essa história foi se repetindo em ciclos, durante muitos séculos, e vários profetas relataram isso. E depois de muito tempo, um desses profetas, que tinha o nome de Mormon, fez um resumo de todos aqueles escritos, porque havia, então, uma imensa biblioteca com ele. Então, para que pudesse garantir que isso viesse até nós hoje, ele preparou placas, né, de ouro e fez ali um resumo de todos aqueles livros que os profetas antes dele tinham escritos. E quando ele terminou esse resumo, né, ele colocou como livro de Mormon. Hoje, quando nós vemos na Bíblia, nós temos ali livro de Isaías, livro de Jeremias. Normalmente o livro tem ali o nome do seu autor, para que seja identificado, e a pessoa que escreveu. E o livro de Mormon foi isso, né? Mormon fez esse trabalho, ele fez esse resumo dessa história, desses antigos habitantes que vieram de Jerusalém para cá, 600 anos antes de Cristo, e depois, 421 anos depois de Cristo, Mormon finalizava, passou para o filho dele, Moroni, esse registro, que fez ali um finalzinho, e enterrou, e encontramos hoje. O profeta Joseph Smith, quando encontrou o livro, ele foi traduzido pelo dom e poder de Deus, e o título dele, então, passou a ser o livro de Mormon. E o livro de Mormon, juntamente com a Bíblia, nos ajuda a compreender várias doutrinas do Evangelho. Algumas doutrinas que, às vezes, tinham dúvidas, o livro de Mormon ele vem fortalecer aquilo que é escrito na Bíblia, e vem ensinar para todas as pessoas que Jesus Cristo realmente é o Salvador do mundo, que ele é o Filho unigênito de Deus, e que ele morreu por todos nós. Então, por isso, a igreja acabou sendo conhecida como Mormon, e, não nego, muitas vezes, né, a própria referência, quando você buscava na internet Mormon, caía lá no site da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Era a forma como se conhecia. As pessoas falavam sobre os missionários, que a gente é muito conhecido pelos missionários, e então algumas vezes falavam sobre os missionários e eles explicavam que eram dois rapazes de camisa branca, e eu falava, não, a tal Igreja dos Mormons, aí sim, mas aí explicávamos que o nome da igreja oficialmente é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em 2018, particularmente, nós temos, né, o presidente da igreja, que é um profeta para o mundo, e sempre que ele falece, o apóstolo mais antigo, então é apoiado como profeta.
E em 2018, quando o presidente Russell M. Nelson foi chamado e apoiado como profeta do Senhor, uma das primeiras coisas que ele nos ajudou a compreender é a importância de enfatizarmos o verdadeiro nome da igreja, para que pudéssemos dizer a quem ela pertence, que é a Igreja de Jesus Cristo. E que Mormon não deveria ser usado, que nós realmente deixássemos de utilizar, para ajudar as pessoas até a terem referência do verdadeiro nome, dessa forma. E é só por isso. Muito obrigada. Foi um esclarecimento que eu já conhecia, mas que muitos perguntam e agora todos conhecem. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta, bispo. Como está sendo o trabalho da igreja em assistência às pessoas? Não só os mais pobres, mas até mesmo os fiéis da própria igreja. Exatamente, porque na igreja nós temos muitas pessoas que precisam de assistência, né? Temos muitas pessoas humildes que precisam de ajuda. E dentro da igreja, como eu falei antes, o trabalho do bispo é para ajudar as pessoas também que passam necessidades. Nós temos um trabalho contínuo, que é chamado de ensino familiar, onde uma dupla de irmãos ou dupla de irmãs assessoram o bispo para cuidar dos membros. Imagina só, uma congregação, tem lá 300 pessoas naquela congregação, como é que eu vou tomar conta daquelas pessoas, né? Sendo que a gente vai na igreja, eu tenho meu trabalho, eu sirvo voluntariamente na igreja, e como eu vou cuidar dessas pessoas? Então, os meus braços são esses irmãos e essas irmãs que visitam as famílias, trazem relatos para que eu seja auxiliado nesse serviço de assistência. Então, essas famílias que são assessoradas, elas têm ali a oportunidade de poder relatar para aquela pessoa o que ela precisa. Então, é um trabalho que faz nascer em nós algo que é muito interessante, porque todos nós queremos ajudar alguém. Todos nós temos ali uma essência do bem dentro da gente, e a gente quer fazer bem, e às vezes falta oportunidade. A igreja é o instrumento para dar essa oportunidade para as pessoas. Ela cria a oportunidade para você fazer o bem. E fazer o bem, muitas vezes, exige sacrifício. Às vezes, exige que você doe alguma coisa. É um recurso, é o seu tempo, é o seu talento. Então, é uma oportunidade que nós temos de ajudar. Aprendemos na igreja que quando nós estamos a serviço do nosso próximo, estamos somente a serviço do nosso Deus. E quando nós ajudamos, nós conseguimos entender isso. Só para ter uma ideia, nesse momento de pandemia, muitas pessoas isoladas, né, cada uma no seu lar, a gente tem sido até alertado sobre algumas pessoas, alguns especialistas falando sobre os problemas psíquicos que as pessoas podem ter. Agora, imagina só, no momento desse, né, em que a pessoa está em casa e ela tem a oportunidade de fazer algo para ajudar outra pessoa. Eu falo até com relação a essas máscaras que são confeccionadas pela igreja agora, nesse momento. O programa Mãos que Ajudam, que é um programa de ajuda humanitária, ele existe em todo o mundo. A igreja estendeu ele para todo mundo. E o que ocorre agora? Nós tínhamos uma programação para esse ano, mas em função da pandemia tivemos que mudar. E mudar como? Qual a forma de servir? Vamos ajudar aqueles que estão na frente de batalha, ajudar aqueles que precisam se proteger. Então, a produção dessas máscaras faz parte do programa Mãos que Ajudam, e é uma oportunidade para a pessoa que está em casa, porque, respeitando todas as regras de isolamento social, cada pessoa na sua casa tem ali a sua máquina de costura, vai fazer a máscara, e depois selecionamos os locais para serem entregues essas máscaras, tomando sempre cuidado com a aproximação, nada de aglomeração, mas locais que precisam dessas máscaras. Então, nós fazemos essas doações. Agora, imagina a pessoa em casa, estava ali, agora tem a oportunidade de ajudar. Ela está fazendo algumas máscaras ali que vai servir para outra pessoa. Então, a religião de Cristo, ela cria oportunidade, como o Monsenhor Managão disse. Ela cria oportunidade da gente servir, da gente poder manifestar essa natureza que nós temos dentro de nós. Então, a igreja hoje, ela tem uma preocupação com os membros. Como é que nós vamos agora fazer aquele trabalho de ir na casa deles e saber o que está acontecendo? Nós podemos dizer que nós fomos preparados para essa pandemia aproximadamente 1 ano atrás. Há 1 ano atrás, nós fomos preparados. O profeta, ele anunciou, antes, em 2018, algumas mudanças no ensino familiar, fazendo com que nós tivéssemos menos contato presencial com as pessoas e que utilizássemos mais as mídias sociais para reduzir esse contato.
e para modificar a forma do ensino familiar. Depois, no ano passado, ele fez uma outra mudança. O Senhor o inspirou a fazer com que as 3 horas de reuniões que tínhamos na igreja fossem reduzidas para 2 horas. O programa de escola dominical, ensino do evangelho na igreja, mudou. Agora teríamos que ter toda a ênfase da pregação, do ensino do evangelho em nosso lar, centralizado no lar. As 2 horas na igreja e depois 1 hora em casa, e que pudéssemos ali então ensinar a nossa família. Começamos a ser treinados a ficar em casa e praticar o evangelho, com o apoio da igreja. Quando surgiu essa pandemia, quando as coisas começaram a mudar, nós então já sabíamos o que tinha que ser feito. Quando as pessoas estavam impedidas de ir à igreja, elas ficavam então em casa e já sabiam como fazer, porque a igreja já estava em cada lar de um membro da igreja. E dessa forma as pessoas puderam entender, né, como o Senhor sempre está à frente de tudo. Ele nunca é pego de surpresa. O fiel, ele pode sentir-se seguro nisso. E as pessoas, então, hoje nós temos um trabalho que as pessoas ficam fazendo contatos pela mídia social, e se uma família precisa de alguma coisa, ela é imediatamente atendida dessa forma. Então, nós temos aí, né, a prova de que o trabalho não pode parar. Não é uma pandemia que vai fazer com que nós todos fiquemos de braços cruzados, mas é uma oportunidade de servir que nós precisamos abençoar outras vidas e aproveitar. Então, antes mesmo da pandemia, vocês já vinham fazendo um trabalho de relacionamento virtual e um trabalho interno, dentro de cada família, dentro de cada lar, quer dizer, levando a palavra, levando o evangelho de vocês, quer dizer, isso já acontecia antes da pandemia. Exatamente. Nós, antes da pandemia, seria mais ou menos isso. Fomos treinados a não sermos dependentes daquele edifício da igreja, de não irmos para o edifício da igreja, entender que a igreja está em nós, que a igreja somos nós, e que se nós não fôssemos para a igreja estaria conosco onde nós estivéssemos. E agora, né, quando a pandemia nos forçou a colocar em prática muito mais que antes, né, ela nos fez, então, viver isso que nós estávamos aprendendo, né? O laboratório está aí, e a oportunidade é essa. Bem, eu costumo dizer que nada é por acaso, né? Eu acho que nem o que está nos acontecendo nesse momento. Eu tive uma pergunta do Tony Tara, que passou aqui, que ele fez uma pergunta que ele pediu para eu fazer ao Monsenhor, mas que eu vou fazer a todos. Vocês acham que, ao término dessa pandemia, as pessoas que estão se doando nesse momento, que estão levando alimentos, que estão se importando, vocês acham que eles vão continuar com isso? Eu pergunto aos 3. A Thames, primeiro. Eu acho que o coração de uma pessoa, ele sempre está ali, né, em alerta. Então, as pessoas que têm essa consciência, sim, né? Quem age só nas emergências, provavelmente vai aguardar uma outra emergência, né? Vai colocar seu foco para uma outra coisa. Então, eu não posso responder assim em nome de todos, mas eu acredito que vai ter uma diminuída, sim. Eu só espero que as pessoas tenham se conscientizado de que nós somos mais humanos fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo, né? Durante essa pandemia, que eu chamo de ponte, né? Entre um momento e outro, um momento com o M no final e outro, essa ponte a gente está atravessando junto, que a gente possa, chegando do outro lado, se lembrar que a gente foi muito mais forte ajudando um ao outro, né? Perfeito. Monsenhor Manangão, o senhor acha que as pessoas vão continuar? Na verdade, eu acho sempre que qualquer emergência, ela é uma motivação, digamos, a mais, não é? Porque ela é mais provocadora, que se torna mais imediata. Mas eu acredito que esse período que nós estamos agora vivendo vai trazer uma mudança intensa. O Bispo Gilmar estava comentando da experiência com a fala do profeta lá deles, do responsável pela Igreja Maior, falando para mudar o assento dentro
da perspectiva de trabalho, não a igreja física, mas as igrejas na família, né? E aí eu me lembrava aqui que na fala da nossa igreja existe uma expressão que é chamada igreja doméstica, que deve ter mais de 30 anos, porque quando eu era seminarista eu já ouvia falar disso. Eu já vou fazer 40 de padre, então pelo menos 30 com certeza. E agora, nesses dias, uns paroquianos diziam, agora nós entendemos por que o padre Moreto, que era o antigo pároco aqui na Santa Margarida, e você falam tanto dessa tal igreja doméstica, porque agora nós estamos vendo a necessidade de ter uma igreja doméstica. Eu acho que a pandemia ela vai fazer isso na área do social. Quer dizer, não ficar apenas atento aos momentos dramáticos que às vezes acontecem, uma enchente, um temporal, uma coisa assim, um terremoto, coisa que o valha, mas a necessidade que ela está aí visível e premente o tempo inteiro. Eu acho que, por exemplo, na área da saúde, veio colocar a público uma tragédia que vem se fazendo presente há muitos anos e que todos nós sabemos e que nem sempre a gente consegue encontrar um caminho para resolver esse processo. Humanamente, como igreja, a gente vai tentando o que é possível, cada grupo religioso vai tentando encontrar a sua saída e motivando as pessoas, mas eu acho que agora isso veio ficar mais visível. E o que eu tenho sentido é as pessoas mais disponíveis, e acho que é uma disponibilidade que vai ficar como ganho para a vida, daqui para diante. Obrigado. Bispo Gilmar, a senhora acredita que as pessoas vão continuar se doando? Bispo Gilmar, o senhor me escuta? Bispo Gilmar? O senhor me escuta? Agora eu acho que eu vou lhe escutar. Está me ouvindo? Agora estou. O senhor acredita que as pessoas, pós-pandemia, vão continuar a se doar? Sim, nós acreditamos, porque isso é um trabalho, como eu disse, que nós já vimos fazendo, né? Porque, embora tenhamos aí a pandemia, nós também já tivemos outros eventos, tivemos enchentes, inundações, outros problemas, né, em que as pessoas se uniram para ajudar. E fora isso, fora esses eventos que ocorrem, nós temos aquele trabalho contínuo que é feito na assistência da família que pertence àquela congregação. Então, quando você tem isso, né, como uma prática constante, e que nesses momentos de pandemia ou de calamidade, elas afloram na quantidade de pessoas, porque aí você precisa de um grupo maior, você começa a sentir que isso já é uma cultura. E quando você consegue transformar em cultura, fica muito mais fácil manter. Ela, por si só, ela se mantém. O profeta Joseph Smith, ele disse uma ocasião, quando foi questionado, né, sobre como ele conseguia fazer com que todas as pessoas na igreja aquela organização, como ele conseguia manter aquela organização. Então ele diz, eu lhes ensino os princípios, e eles mesmos se governam. Então é dessa forma, né, como a gente espera que tudo aconteça, como já vem acontecendo. Os princípios são ensinados a todos nós, e nós mesmos nos governamos. Então, nós precisamos ter essa consciência de que ajudar o próximo é um trabalho que o Senhor pede de nossas mãos. E como religião, como isso é colocado em nossa vida como religião, e por ela ser constante, eu acredito firmemente que isso vai continuar, e esse momento agora, inclusive, ele vai nos dar uma outra visão, uma outra forma de fazer o trabalho, que nós estamos descobrindo agora, porque achávamos que algo iria nos limitar, mas descobrimos que podemos fazer mais, e isso eu acho que vai ser um fator que vai contribuir muito para que o trabalho seja feito de maneira muito melhor futuramente. Perfeito. Eu agora gostaria de pedir a cada um de vocês, a gente está aí na reta final da nossa live. Hoje foi tão rápido, gente, o assunto foi muito bom. Mas eu gostaria que vocês pudessem deixar uma mensagem para cada uma das pessoas que nos assistem durante toda a semana,
Até porque é muito importante que elas entendam que o fato de não estar lá presente fisicamente não quer dizer que elas não estejam recebendo todas as glórias ou toda a proteção necessária. Então, eu gostaria de pedir que cada um deixasse um recado. A Thames, começando por você. Eu acho que faltou eu falar alguma coisa assim na pergunta anterior, eu espero que você não se importe de eu completar. Eu acho que quando a gente se coloca à disposição do outro, pensa que nem todo o caminho é livre, aberto e está tudo bem, então quando a gente se prepara para isso, como por exemplo no caso do nosso centro aqui, todas as atividades comunitárias deixavam sempre uma parte bastante grande, né, para emergências, então a gente já estava acostumado com isso e a gente só precisou foi pedir um pouco mais nesse momento onde a gente percebeu que as nossas reservas iriam acabar em menos de um mês, né, então isso daí foi um aprendizado para nós, né, e eu falei sobre partilha e não é só de dinheiro, né, no caso, assim, eu e minha família, nós fizemos um acordo entre nós que nós iríamos rezar todas as 18 horas, né? Nós estamos há 67 dias fazendo isso, todos os dias às 18 horas a gente se encontra para nós pedirmos pelas pessoas que estão doentes, pelos nomes que chegam até nós, a gente faz uma defumação, a gente faz um canto, a gente faz uma mentalização e uma jornada xamânica, isso dura 1 hora. Hoje eu tive que terminar um pouco mais cedo por isso, né? Então, essa doação, além, né, da doação financeira, ela é muito importante, porque a gente sabe que essa doença não acometeu só pobres, ou só ricos, ou só brancos, ou só católicos ou não católicos, né? Pegou todo mundo, né? Então, qualquer pessoa está suscetível a essa doença. E eu ouvi muito essa história de que as pessoas que não estavam protegidas estavam pegando, né? Então, assim, não tem nada a ver com isso, tem a ver com ser humano, né? E a pessoa está com saúde ou não saúde, com mais saúde ou menos saúde, faz a diferença quando se pega. E entre os indígenas, uma coisa muito interessante, eu tenho ajudado o Centro Naucami tem ajudado um centro de medicina indígena em Manaus, e foi muito rápido, né, a disseminação dessa doença entre eles, deram 30, dos 30 todos estão muito bem, e todos se curaram com ervas, né, isso aí é uma exceção, não, infelizmente, nem todas as tribos detêm esse saber mais, né, por várias razões, e eu acredito que a espiritualidade, o conhecimento de ervas, o conhecimento do seu próprio corpo pode ajudar bastante na cura dessa doença, na ajuda para a cura dessa doença, né? Então a gente continua mantendo firme esse propósito de não só concentrar a nossa ajuda na questão financeira, mas também espiritual. Ok, muito obrigada. Eu agora queria pedir ao bom senhor Manangão que pudesse deixar um recado ao seu rebanho. Seu microfone está fechado. Para variar. Na verdade, é uma lembrança, não é? A gente tem uma passagem no Evangelho, que, por sinal, também é muito conhecida, que é a parábola do bom samaritano, que narra um acontecimento. Uma pessoa caída no beira da estrada, machucada por assaltantes, e aí a parábola conta que passa um sacerdote e segue adiante, e passa um levita e segue adiante, e passa um samaritano e desce da sua montaria, trata da pessoa, deixa o encargo com o estalajadeiro de continuar o tratamento e, na volta, ele acerta as coisas. Eu acho que todos nós lembramos que a mensagem de Jesus é uma reviravolta em alguns conceitos antigos, não é? O povo judeu, acostumado com amar ao outro como a si mesmo, de repente recebe uma mensagem diferente. Aprender a amar como Jesus ama.
Amai uns aos outros como eu vos amei. Esse é o meu mandamento, dizia ele. E para nós da Igreja Católica, nessa época que estamos vivendo o período da Páscoa, vai até domingo, daqui a 15 dias, o último domingo de maio, quando celebraremos a festa de Pentecostes, o que vai se repetindo sucessivamente é essa mensagem. E como diz o Papa Francisco na sua primeira mensagem para o Dia Mundial dos Pobres, dizia a mensagem, o amor não pode ter álibis, não pode ter desculpa. É aquilo que é mais fundamental que a gente tem que fazer. E amar significa se colocar solidário, significa se colocar próximo, acolhedor, preocupado. A vida do outro tem que ser a minha vida, a dor do outro tem que ser minha vida, minha dor, a alegria do outro tem que ser minha alegria. E se nesse tempo da pandemia a gente conseguir sair iluminados por essas realidades que o Evangelho nos apresenta, certamente que nós estaremos dando continuidade àquilo que São João Paulo II dizia, que era construir uma comunidade do amor, não é? Um mundo de amor. E isso eu acho que é o caminho e o papel de todos nós. Muito obrigada. Bispo, o senhor vai dar a sua palavra, mas eu vou lhe explorar mais um pouco. O que nós temos bom na religião, eu sempre comento, e agora nas lives muito mais, é que nós passamos, muitas vezes, e o Monsenhor falou sobre isso, as religiões se encontram. Talvez porque, como eu sempre digo, o mais importante que a religião é a fé, né? Então, em muitos momentos, elas se encontram. Eu moro no Recreio dos Bandeirantes, e onde está sendo construída uma igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu tive, inclusive, a honra de estar presente quando foi colocada a pedra. E eu achava assim, todos os dias eu passando ali de carro, ela ia crescendo e uma rapidez muito grande. Até que um dia eu notei que colocaram o anjo com a trombeta. E ele não estava virado para a rua principal, que seria a Avenida das Américas. Ele estava virado para o lado. E eu fiz essa pergunta, o bispo me respondeu, mas eu acho, como a gente lê aqui, eu estou lendo aqui, que é um aprendizado, que a nossa live é um aprendizado, eu pediria ao senhor, se em poucos minutos o senhor pudesse nos dizer por que o anjo está virado de lado. Certo, porque o anjo fica virado de lado. Na verdade, os templos, se a gente puder entrar na internet e ver a oportunidade de passar em cada um deles, vai ver que ele tem sempre uma direção, né? Mas é sempre apontando para a mesma direção. Ele aponta, no caso nosso, aqui como no Rio de Janeiro, ele está apontando para o Oriente, em direção a Jerusalém. Então, o que ocorre com isso, né? Nós temos ali o anjo, que ele simboliza a pregação do Evangelho dos últimos dias, a pregação do Evangelho eterno, como está escrito em Apocalipse, né, alertando todas as nações, alertando todos os povos, todas as pessoas, e apregoando o Evangelho e avisando, né, sobre a segunda vinda de Cristo. Esse é o evento mais importante que hoje todos nós podemos nos concentrar sobre a segunda vinda do Salvador, aquele mesmo que veio ao mundo, e porque veio para morrer por nós, morrer por você, morrer por mim, e que prometeu que voltaria. E nós estamos vivendo esse tempo. Por isso que na igreja esse nome, os últimos dias, simbolizam esse momento agora. E esse anjo, ele está assim, apontando para o local onde Jesus Cristo vai descer, quando ele vier à Terra. E nós temos a oportunidade hoje de poder falar para todo mundo através da mídia social. O trabalho, irmãos, que ajuda também, é o trabalho que é feito com outras religiões que são convidadas, os amigos, as pessoas que quiserem participar, podem participar conosco. A igreja já faz muitos trabalhos junto com outras religiões. Isso é muito natural, muito normal. Como você bem disse, nós não podemos ter barreiras, né? Não podemos ter diferenças. Nós precisamos ver as coisas que nos unem, que nos deixam juntos, para que todos nós possamos vencer as dificuldades. Essa pandemia, isso que está acontecendo agora, vai nos trazer muitas lições.
Recentemente, um amigo meu, bem próximo, ele faleceu, e no sepultamento dele me disseram que, enquanto eles estavam lá, procuraram sentir paz. Eles sentiram paz no velório dele, porque sabiam do que ia acontecer na eternidade, sabiam sobre o destino dele. A religião, ela tem esse poder, a fé tem esse poder de nos dar consolo, nos dar paz, mesmo quando tudo em volta parece cair sobre a nossa cabeça. A passagem do Evangelho que fala sobre Cristo caminhando sobre as águas, no meio da tormenta, indo até o barco onde estavam seus discípulos, mostra isso de uma clareza muito grande, que em meio à tempestade nós podemos encontrar paz. Em meio à turbulência nós podemos encontrar alívio e esperança. A esperança em Jesus Cristo, a esperança na fé, a esperança, nós não podemos perdê-la. Muito bom. Mas só para completar, como é o nome do anjo? Moroni. É o anjo Moroni, né? Como eu falei, o Mormon fez o resumo, e depois que ele fez o resumo, ele entregou para o filho dele, chamado Moroni. O Moroni, então, acrescentou mais o livro dele mesmo, colocando umas últimas considerações, e ele foi o responsável por enterrar esse livro, né, numa caixa de pedra e deixar ali alguns objetos com ele, para que ele fosse encontrado futuramente. E então, como ele foi o último a colocar aquele livro, né, então o anjo, em homenagem a ele, acabou sendo Moroni, porque também é o primeiro a anunciar o evangelho. Mas é Moroni o nome dele. Que está voltado para Jerusalém. Jerusalém, quando Cristo voltar, né, o local onde ele vai pisar, no Monte das Oliveiras. Muito obrigada. Eu tenho que escrever um livro, é magnífico. Bem, nós chegamos aqui à nossa reta final, né? Hoje passou um pouquinho. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Gostaria de agradecer as pessoas que entraram, enviaram mensagem. Não deu para falar sobre a mensagem de todos. Sempre lembrando que essa live é um projeto do Cardeal do Rio de Janeiro, Dom Arani Tempesta, em ter o diálogo entre as religiões, principalmente nesse momento difícil, no momento de acolhimento, no momento de ajuda. E a ajuda, ela nem sempre é financeira, ela pode ser uma palavra. Eu li uma matéria hoje sobre o número de suicídios, porque as pessoas estão isoladas e muitas estão isoladas sozinhas. Então, muitas vezes, você pegar um telefone, você ligar, ou buscar saber dessa pessoa, pode ajudar em muito. E eu fico feliz que a nossa live está crescendo. E ela vai crescendo, ela não teve um crescimento boom, ela foi crescendo sozinha. Isso quer dizer que ela se fortaleceu e que as pessoas, elas procuram realmente saber o que cada religião pensa e um pouco da história. Por isso que hoje eu peguei um pouquinho no pé do Bispo Gilmar, porque eu tinha muitas dessas perguntas aqui e quis fazer. Eu quero agradecer muito a Thames. A Thames, eu espero que o seu trabalho continue e no que puder estaremos sempre prontos para ajudar. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu gostaria de agradecer também ao Monsenhor Manangão. Eu gosto muito dessa ideia. Meu filho sempre fala isso comigo. A gente não pode dar o peixe, tem que ser a vara, porque senão a gente tira a dignidade das pessoas. As pessoas querem se sustentar, elas não querem que alguém fique dando a elas alguma coisa, porque senão elas nunca vão sair daquela faixa. Então, parabéns pelo seu trabalho. Bispo Gilmar, eu quero lhe parabenizar também pelo trabalho de vocês, parabenizar pela igreja, que está ficando linda. Eu espero que passe essa pandemia, pela inauguração, e o trabalho de vocês também de acolhimento. Quero agradecer, como sempre, ao Padre Fábio, o Diácono Nelson e o Isaías, que ajudam nessa produção, e que nós consigamos caminhar em frente, ter muita fé, que seja encontrado uma cura e que possamos ter... Não acredito que a gente volte a ter a mesma vida. Eu espero de coração que todos nós, incluindo eu, possamos melhorar um pouco.
que a gente possa aprender com tudo isso e melhorar. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Muita paz. Boa noite, obrigado também. Boa noite a todos.